Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da Bean Experts. O meu nome é Arthur Bessoni e eu tô aqui com um convidado muito especial, né, que é um grande amigo, muito feliz pela sua participação, que é o Thiago Almeida. Ele já vai se apresentar em instantes e nesse podcast nós vamos falar sobre Revit.io, Forge, Autodesk University Las Vegas, vários aplicativos que o Thiago já desenvolveu. Qual a lista aí, Thiago? Orça Fácil, o que mais? Pig, Shed Builder. Onbox primeiro, depois Orça Fácil. Pig primeiro, depois Orça Fácil. Guardian. Depois. Não vou. Vai, tem muito. Vamos embora. Então, o que acontece? Nosso objetivo nesse podcast é gerar valor para a nossa comunidade envolvida com a indústria de AECO, ou seja, arquitetura, engenharia, construção e operação, mas não se limitando ao BIM, tá? Só que qualquer tecnologia que venha agregar valor para a nossa comunidade é super bem-vinda aqui nessa sessão e com certeza você tem muito a contribuir com isso, Thiago. E nesse podcast nós queremos identificar o que é óbvio para o Thiago Almeida, que já fez aí muita coisa nessa área, que não é para a maioria das pessoas que estão começando agora, que buscam seguir esse caminho profissional parecido com o que você está hoje. Então, para a gente começar esse podcast, vamos conversar um pouco sobre... Primeiramente, quem é o Thiago Almeida? Putz, essa é uma pergunta muito difícil de falar, cara. Eu vou segurar o microfone, ok. É bem difícil de falar, mas se você for falar da minha trajetória, da minha carreira, basicamente eu comecei como designer de produto. Eu fiz faculdade de design de produto, depois eu comecei a me especializar um pouco mais em engenharia civil, né, em arquitetura e depois engenharia civil. Fiz faculdade de engenharia civil logo após isso. E aí comecei a trabalhar com projeto, né? Ao início de carreira comecei a trabalhar com projeto. E depois, quando a gente começou a fazer projetos de maior porte um pouquinho, eu comecei a fazer projetos de 110 metros de altura, né? Edifícios, né? E aí a gente começou a trabalhar com um pouco mais de automação, porque a quantidade de pranchas era muito grande. Começou a partir de 60, 70, 80, 100 pranchas por projeto. E quando você começa a fazer gerar tanta informação assim, só a capacidade dos softwares normais, né, o que eles já vêm out of the box, né, para fazer, acaba ficando um pouco mais limitado. E aí eu comecei a trabalhar com macros e coisas do tipo para começar a estender essas funcionalidades. Então foi basicamente assim que eu iniciei a carreira. E aí me diz uma coisa, Thiago, de onde é que você é? Você veio aqui de uma grande cidade, de uma pequena cidade, você é de uma família rica, como é? Fala um pouquinho aí pra gente de onde é que você veio, tá? E por que você escolheu trabalhar nessa área? Foi algo assim, você começou com design de produto e depois mudou pra a parte de engenharia civil. O que é que fez você escolher tanto design de produto como engenharia civil aí? São várias perguntas numa só. Vamos lá primeiro, da onde que eu sou, né? Não... Família rica, de onde que eu sou? Tá, eu sou de uma cidade no interior do Mato Grosso, chamada Rondonópolis. Acho que poucos devem conhecer aí. Interior, né, de Rondonópolis. E eu não sou de família rica, eu sou filho de marceneiro e tem como cortar esse negócio? Eu não consegui terminar. Tem, vai de novo. Eu sou filho de um marceneiro e uma costureira e eu simplesmente fiz faculdade de design de produto e voltei para Rondonópolis para começar a minha carreira lá, né? Mas lá teve um boom muito grande de crescimento, mas a demanda era mais para essa área de engenharia e arquitetura do que especificamente para design de produto. Mesmo tendo algumas coisas de maquinário agrícola e coisas do tipo, eu preferi não partir para essa área e comecei a pivotar para a área de arquitetura e engenharia. Show de bola. E sobre a tua carreira hoje, Thiago, só para contextualizar aqui para o pessoal que está ouvindo, qual é que é o seu cargo hoje? O que é que você faz hoje nas empresas aí que você trabalha, né? Não é só uma, né? Hoje eu trabalho como desenvolvedor de software de engenharia, né? Então você pode pensar que BIM é o meu foco principal, sim, com parte de código mesmo, né? Parte de desenvolvimento, mas eu trabalho também com parte de projeto, né?
inclusive na mesma empresa que ti, mas a gente trabalha em áreas separadas. Eu trabalho mais nessa área de automação e você trabalha mais na área de projetos. E algumas vezes eu tenho que ficar pulando de galho em galho, né? Ajudando em parte de projeto, ajudando em parte de criação e assim por diante. E aí, eu queria saber uma coisa. Tem muita pergunta aqui para te fazer, mas vamos começar com a mais recente. AU Vegas. Tema bem legal, né? Como é que surgiu aí essa ideia de aplicar para AU Vegas, de ser aprovado para AU Vegas? E o que é que você tá achando aí de expectativas desse evento? Que vai ser o primeiro evento, né? Que você vai participar em Vegas também, né? Sim, na verdade é a primeira vez que eu vou para os Estados Unidos, né? Mas basicamente a gente teve a ideia de ir para a conferência, não uma conferência, mas um accelerator da Forge, que é... Bom, agora eu vou ter que voltar um pouquinho e explicar o que é Forge, né? Então, basicamente, Forge, gente, é o que a Autodesk está fazendo agora, o movimento que a Autodesk está fazendo para mover todas as suas plataformas de projeto para a nuvem. Não só de projeto, mas, enfim, todo o ecossistema Autodesk. Eles estão procurando formas e maneiras de fazer com que isso seja acessível na nuvem. Então, você está movendo dos desktops para computação em nuvem mesmo. E a Forge, ela abraça toda a gama de produtos da Autodesk, né? Cada vez mais produtos estão sendo adicionados a ela. Mas basicamente é isso, a computação na nuvem. E o Revit não está de fora. Então, existem formas de conversão de arquivos, leituras de arquivos, visualização de arquivos na nuvem. Quem utiliza o BIM 360 ou o A360, o próprio Viewer da Autodesk, que conhece, né, essa parte, ele converte, ele tem formas de conversão de arquivos que você consegue visualizar arquivos RVT no seu browser, em qualquer dispositivo, né? Então, a Forge é mais ou menos isso, e a gente começou também a trabalhar com isso, começou a trabalhar em soluções que atacam computação em nuvem. E a gente foi para esse evento, que é o Accelerator da Autodesk aqui em Sydney. E o pessoal de lá, a gente conheceu o Rahul, né? Que é um dos... Eu não sei falar esse nome. Rahul. Rahul. Que é indiano. Que ele é um dos desenvolvedores do Revit, né? Ele, por exemplo, ele trabalhou quem conhece o Dynamo ou conhece as possibilidades de modelos adaptivos, ele que programou essa questão dos modelos adaptivos no Revit, ele que criou isso do zero, né? Apenas, né? Apenas, né? O cara é fraquinho. E aí, tanto ele quanto os outros mentores lá no Accelerator falaram, olha, é uma ideia interessante que vocês têm aqui, um produto interessante, e seria interessante vocês mostrarem pro mundo, né? Mostrarem o que vocês vêm fazendo aqui pro mundo. E aí a gente aplicou, falou, beleza, vamos colocar isso aí à prova, vamos aplicar para Autodesk e a gente acabou sendo selecionado. E aí, só para deixar mais claro, sobre ainda o Forge, tá voltando ainda pra gente chegar em Vegas, né? O Forge seria, então, uma espécie de hub que consegue conectar todos esses programas. Para uma pessoa, assim, bem leiga, o que é que seria o Forge? Ele é acessível através de programação? Ele é um programa que eu instalo no meu computador? Ele é uma plataforma? Como é que funciona isso, Thiago? Se você puder falar mais. Ele é uma plataforma que nós, na área de programação, a gente chama de API, né? Que é basicamente Application Programming Interface, que é interface de programação de aplicação, né? Basicamente é o seguinte, é uma forma com que computadores conversem com computadores, ou sistemas conversem com sistemas, né? Mas assim, isso é muito técnico, então vamos tentar jogar uma parte mais para as pessoas, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente provavelmente são engenheiros ou arquitetos, né, que não tem esse conhecimento específico na área de programação. Então, para simplificar, a gente pode falar que a Forge é como se fosse, você tem o Excel no teu computador e você tem aqueles spreadsheets do Google que você consegue acessar online, você acessa no seu browser. Então, o que acontece é que a Autodesk está fazendo a mesma coisa que a Microsoft e que a Google fez antes. Pegar os softwares que antes rodavam no seu computador e jogar esses softwares para rodar na nuvem.
Então você não instala o Forge, você simplesmente se comunica com ela a partir de programação. Então só programadores, digamos assim, têm acesso ao Forge. Mas, no final das contas, o usuário final vai se beneficiar disso porque mais e mais produtos, né, mais empresas vão se conectar com a Forge para utilizar tecnologias da Autodesk para criar suas soluções. Então você pode esperar daqui para frente mais soluções que integram com softwares Autodesk e nuvem. Então, seria possível usar o Revit, então, no caso, assim, na nuvem, sem ter o Revit instalado, por exemplo, o Revit num aparelho web, ou então, através de um celular, por exemplo, ativar comandos do Revit, seria possível fazer isso com o Forge? Sim, eu tô parecendo um entrevistador, né? Porque eu tô segurando o microfone para você agora. A gente tá com o microfone só aqui, né? Mas vamos lá, a gente vai melhorando. Sim e não, porque assim, você não acessa realmente o core do Revit, né? O que acontece é que a API do Revit fica disponível na nuvem. Então, o que você fazia com a API do Revit, agora você pode fazer com o Revit na nuvem. Você pode falar, olha só, cria esse arquivo para mim, ou a partir desse arquivo, cria essas paredes para mim, ou enfim, você pode criar, editar arquivos pela nuvem, que antes não era possível. Você teria que ter o Revit rodando num computador e passar esses comandos de API para aquele computador, né? E aí rodar. Mas hoje você simplesmente pode ter uma chave de API, uma chave de comunicação com o Revit, e você pode falar de qualquer aparelho, realmente de qualquer aparelho, você pode falar, olha só, crie isso aqui para mim. Então, essa é a grande mudança que está acontecendo. E aí, qual que seria, Thiago, a diferença, então, do Forge para o Revit.io, ou então, como eles estão chamando também, Design Automation, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso especificamente? Porque eu acho que tudo isso tá envolvendo, assim, Vegas, né? Porque o que vai ser falado em Vegas, acho que envolve um pouquinho tudo isso. Mas para quem não sabe ainda, eu tô só querendo, assim, destrinchar um pouco esses caminhos, né? A gente já falou do Forge, que é esse hub aí que faz essa conexão, e o Thiago fez uma associação muito boa, levando em consideração aí o Excel, com as planilhas do Google, né, que você consegue acessar isso de forma virtual, e inclusive no celular, no tablet, em qualquer lugar, não precisa instalar o programa mais. E aí, Forge e Revit.io. Você pode falar um pouco sobre o Revit.io agora pra gente? Sim, o Revit... In and out, né? Revit.io significa isso mesmo, input, output, né? Entrada e saída de dados. Esse na verdade era o nome antigo, né, da plataforma quando estava ainda em desenvolvimento. Agora eles já estão em beta, né? Você já pode acessar essas APIs, mas agora eles mudaram o nome para Design Automation for Revit, né? Automação de projeto para Revit, basicamente, em português. E o Design Automation, ele é, na verdade, um das plataformas que rodam dentro do Forge. Então, como eu disse antes, o Forge, ele é todo o ecossistema da Autodesk, que roda na nuvem, entendeu? Então, o Design Automation para Revit, uma dessas plataformas, uma desses recursos que você pode acessar. Então, você tem outros recursos que, por exemplo, são o Viewer, que é o mesmo que você acessa quando você abre o BIM 360 e vê os seus arquivos. Tem o Model Management, tem o Document Management, são todos... O próprio BIM 360, né? O BIM 360 ele é feito em cima do Forge, né? Então, ele utiliza o Forge para fazer os acessos ou as conversões de arquivos, ou as visualizações dos arquivos que ele necessita. Então, por exemplo, se você é programador, você poderia fazer um BIM 360 utilizando o Forge, por exemplo. Pô, legal, cara, legal. E aí, falando um pouco mais de Vegas, tá? A gente vai estar indo pra Vegas, inclusive, você me convidou também, né, pra ir junto, e, pô, muito feliz de participar como co-palestrante aí do Thiago. A gente vai falar sobre todo o processo, o caso de estudo, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na Austrália. A gente tá gravando da Austrália, a propósito, a gente não falou isso, né, no início do podcast. Estamos aqui na Austrália do Sul, gravando esse podcast pra vocês. E em Vegas, a gente vai estar apresentando lá todo esse trabalho que foi desenvolvido na Blackbird Industries, que é a empresa que nós trabalhamos aqui. Você poderia falar de forma contextual, assim, o workflow, bem similar ao que a gente conversou ontem com o Deepak, né, que vai ser o nosso mentor. O que é que a gente vai estar explicando, o que é que a gente vai estar apresentando em Vegas, Thiago? Vai ser
especificamente sobre a programação, vai ser o workflow. Se você pudesse discorrer um pouco mais sobre isso, eu acho que seria legal. Olha, inicialmente a gente aplicou, até o meu texto inicial era mais mirando o público de desenvolvimento mesmo, né? Porque o que acontece em Vegas é que antes tem o Forge Conference, né? E depois inicia o Vegas de verdade, né? O evento principal, como eles chamam. E a minha ideia inicial era aplicar pro Forge Conference, né? Mas aí acabou que a nossa palestra foi movida pro evento principal. Ainda não sei por quê. Então mudou um pouco o foco. Antes era mais parte de programação e agora se tornou algo mais para o público mesmo, para o público geral. Então a gente tá tendo que fazer umas adaptações e uma pivotada, né? Na ideia de como a gente vai produzir. Foi muito boa a palestra, eles moveram pra... Tava muito bom o tema. Aí essa pivotada, no caso, pode continuar. E aí a gente vai falar lá. A gente realmente agora tá trocando de foco, né? A gente tá agora pensando mais no público em geral mesmo. A gente vai mostrar... então, já vamos começar a entrar no assunto do que é a apresentação? Então tá, vamos lá. Vamos lá então. Então, a apresentação... Em linhas gerais, né? Claro que não vai falar. Não, tudo bem então. Então assim, vamos lá. Qual que era o grande problema que a gente tinha quando a gente chegou aqui na Austrália, na empresa? A gente tem duas linhas principais de projeto lá na empresa. A gente tem os commercial buildings, né? Que são digamos, as construções maiores, grandes, que tem escritórios, que tem áreas de estacionamento, que tem, enfim, tem toda são projetos maiores comerciais maiores, e a gente tem os sheds, né, os galpões pequenos, que são, ou não tão pequenos, mas de certa forma eles são projetos mais rápidos, né? São materiais mais leves que são produzidos em larga escala, né? E a empresa tem uma rotatividade gigante desses projetos, porque eles são muito abundantes aqui na região, né? A gente até brinca que cada australiano tem pelo menos 1 ou 2 sheds, né? 1 ou 2 galpões em casa. Eles não... Garagens aqui, você vê, a maioria das garagens são galpões, né? O pessoal aqui tem muito barco, então eles guardam os barcos nos galpões. Tratores, né? A gente tem despensa no Brasil, né? Aqui eles têm sheds mesmo, basicamente é isso. Então eles guardam tudo nesses sheds. Então tem uma rotatividade muito grande lá na empresa. E a gente estava com muito problema em relação a isso, porque a gente estava com 3 draftspersons, 3 desenhistas, e não dava conta da demanda, né? Porque a demanda era muito grande. E a maior problema, como, né, é sempre previsível, né, em qualquer escritório de engenharia ou arquitetura, é a informação. Falta informação em todo ponto do processo. E a gente estava pensando em como resolver isso. A gente desenvolveu algumas soluções iniciais, alguns protótipos, né? E isso foi tomando forma e acabou virando um produto interno da empresa, né? A gente veio trabalhando em cima dele, melhorando, e agora ele é uma solução de ponta a ponta, né? Da concepção até a fabricação. E é isso que a gente vai basicamente apresentar em Vegas. E aí vem aquela parte de design paramétrico, né? Até chegar em generative design, que é o próximo passo aí, né? Só entrando nesse tema, será que você poderia falar pra gente a diferença de design paramétrico e design generativo? Tô pegando as perguntas bem chatas, né? Cara, você me pega assim desse jeito. Tá bom, vamos lá. Bom, o que a gente mais faz hoje em dia, quando a gente utiliza BIM, é design paramétrico. Ou seja, a gente tem uma série de parâmetros que gera modelos. E esses modelos são sempre ligados a esses parâmetros. É aquela velha história da porta que você edita a largura dela, a altura dela, ela atualiza tudo o resto para, digamos, fazer com que aquele modelo seja flexível, né? O que você estiver trabalhando, aquele componente seja flexível. A diferença do Parametric Design para o Generative Design é que o Generative Design, ele não é tão direto quanto o Parametric. Ele não é... Você não tem
Por exemplo, quando você pede para algo generativo fazer uma casa, você não está estipulando diretamente os parâmetros para que ela seja gerada. Você está estipulando condições do ambiente e restrições. E aí o computador vai co-criar contigo aquela casa. Então, você pode imaginar, por exemplo, se vocês olharem no YouTube, por exemplo, tem alguns exemplos do Project Refinery da Autodesk, que é uma das soluções que eles estão trabalhando agora, que ainda é beta, né? O antigo Project Fractal, né? Isso, exatamente. Então, isso evoluiu, né? E hoje já está em beta. Ele roda como também uma extensão do Dynamo, mas basicamente a computação é toda feita na nuvem pelos servidores da Autodesk. E basicamente o que ele faz você estabelece, olha só, eu tenho aqui essas condições, né, para criar o meu edifício, certo? Olha, essa é a largura do terreno, essa é a altura do terreno, isso aqui são as distâncias, os afastamentos que eu tenho, e eu tenho esse budget, por exemplo, que é, né, o custo, o orçamento que eu posso trabalhar, isso aqui custa tal. Então você vai colocando uma série de parâmetros para que o computador faça o quê? Ele gere uma série de interações com milhares de modelos para testar aquilo conforme as regras que você estipulou. Então ele vai falar assim, olha só, destes 10 mil modelos, 5 mil encaixam no que você pediu, ou 4 mil encaixam no que você pediu, ou eles encaixam com nível de segurança, ou por exemplo, esses aqui são os melhores que eu encontrei. O próprio computador faz isso. E aí você vai refinando isso, você vai falando pro computador, olha, beleza, desses 3 mil modelos que você me mostrou, eu quero afunilar, eu quero filtrar pelos melhores nesses quesitos. E o computador vai gerando uma série de outras interações e você vai interagindo com ele dessa forma até que você chegue em menos modelos que encaixam mais no seu escopo. Quando você está nessa ponta, aí você consegue começar a trabalhar com, olha, eu vou mudar o design aqui, eu vou mudar o design ali. Então, basicamente, a diferença do design generativo para o paramétrico de design é que o design generativo você trabalha com o computador para gerar uma série de modelos e você vai refinando esses modelos até você chegar nas opções melhores que te encaixam no seu escopo. Eu vi alguns comentários, tem até um pessoal preocupado falando assim, o que é que vai ser dos arquitetos, dos engenheiros agora? Porque você vai lá no programa, coloca, né, as informações e aí o computador vai gerar para você. Só que, na verdade, não é apenas gerar, né? Você precisa ter exatamente essa filtragem, que geralmente é o humano que vai ter as melhores condições de fazer isso. Você também tem esse mesmo pensamento, que assim, os arquitetos, os engenheiros, eles não vão desaparecer a talvez curto, médio prazo, mas eles vão ser menos requisitados nas tarefas manuais, que é ali de ficar criando, né, vários modelos. Então, o computador que vai criar todos esses modelos para você e você vai meio que filtrar, você vai arrastar aqueles parâmetros, né, dizer, olha, eu quero agora uma edificação que tem um custo 10% mais baixo. E aí o próprio computador vai gerar esses novos modelos para te dar alguma solução para aquilo. Então, passa a ser um processo de cocriação. É isso? Isso, exatamente. O que acontece é o seguinte, como você mesmo disse, o processo não se passa a ser só computacional. O computador faz a força bruta, digamos assim, né? Ele faz uma série de cálculos para chegar no melhor resultado. Mas quem manda mesmo sempre é o orquestrante, né? É o arquiteto ou o engenheiro ou o maestro que vai dominar esses parâmetros e vai dominar a forma com que o computador vai gerar os seus resultados. Ela não substitui de forma nenhuma o ser humano nesse ponto, porque realmente ela precisa de alguém para guiar para o melhor caminho. Mas traz muitos resultados positivos e muitas novas possibilidades, né, de negócios e otimização, tanto para empresas, né, como para grandes edificações, pequenas edificações. Eu vi algumas aplicações para eficiência energética, para uso em offshore de turbinas eólicas, para uso de edifícios industriais, edifícios hospitais, eles fazendo avaliação de vários projetos para diminuir custo, inclusive o mapa. Eu vi isso essa semana, o mapa do Autodesk University Las Vegas, a forma como eles organizam o evento é feita em design generativo.
Você já tinha visto isso também? Já? Eu já tinha ouvido falar, mas eu não fui tão a fundo quanto você nesse ponto aí, não. Mas é interessante, assim, falar nisso daí, porque, assim, se você considerar o que a gente é limitado a raciocinar também, né, o ser humano, você tem uma série de concepções que você criou em toda a sua vida profissional ou na sua vida pessoal, e você utiliza toda essa carga para gerar, né? Para gerar projetos, para gerar soluções e assim por diante. Mas uma máquina não tem essa mesma carga. O que ela tem é racionalidade. Então, se você racionalizar os recursos e colocar os recursos para ela, digamos, não pensar, mas colocar em força bruta e fazer comparações e análises matemáticas, você provavelmente vai ter soluções que você não iria pensar. Um humano não iria pensar. Entendeu? Então, esse design generativo é interessante, a ideia em si do generative design é interessante, porque ela pode encaixar muito bem com essas soluções matemáticas que a gente muitas vezes não tem, ou até buscar inspiração de forma diferente também, utilizando algoritmos. Isso. E apesar de todo o avanço que vem sendo feito na programação, machine learning, inteligência artificial, o computador ele ainda não é um ser criativo, né? Ele é um ser de processamento, ele processa muito mais rápido do que qualquer humano. Mas o humano ele ainda é muito importante nessa fase criativa, e aí juntos, né, através dessa cocriação, eu acho que a coisa explode, né? Porque as possibilidades são gigantescas. E muitas das formas que são criadas, isso eu achei bem interessante, porque eu já trabalhei um pouco com impressão 3D, né? A gente teve um centro de treinamento autorizado Autodesk no Brasil, e muitas das soluções que são criadas para alguns produtos, principalmente na área de manufatura, são soluções orgânicas que não são de tão fácil, como é que eu posso dizer, fabricação. E aí, com o surgimento de impressora 3D, essas formas orgânicas passam a ser bem mais facilmente criáveis. Inclusive no AU Brasil, acho que dos 2 anos passados, o pessoal tinha uma impressora lá imprimindo uma ponte em aço, cara. Em ferro, não sei, em metal, né? Os caras estavam imprimindo em metal. Então, talvez aí, em alguns anos, a gente vai ter alguns prédios, né, sendo montados dessa forma. E eu só vejo, assim, vantagens nessa novidade, né? A gente passa a mudar um pouco o nosso escopo de trabalho, no lugar de a gente ficar ali só fazendo modelagem, fazendo trim, fazendo documentação, deixa o computador fazer isso e a gente vai pensar na parte criativa. Então, como é que eu consigo melhorar a eficiência energética? Como é que eu consigo reduzir custo? Que eu acho que isso, na verdade, é o que faz a diferença. Concorda, Thiago? Você tem alguma coisa mais a acrescentar nisso? Não, eu concordo plenamente. O que acontece é o seguinte, desde que a gente começa a falar em computador, né, desde há anos atrás, quando o CAD foi inserido no nosso ciclo de projeto, né, as pessoas vêm se preocupando. Mas espera aí, agora que a máquina faz isso, como que eu vou trabalhar, né? Vai ter ainda espaço para mim no mercado? E aí o Generative Design, o Machine Learning, modelos computacionais, esse tipo de coisa está entrando no mercado também agora e está causando esse mesmo espanto, né? Ou até mais. Porque agora você com o Generative Design, por exemplo, você não fala para o computador criar alguma coisa específica. Ele gera para você milhares de soluções e você fica lá observando qual que é a melhor solução e depois você vai filtrando, né? Então, é até um pouco assustador falar assim, nossa, mas espera aí, a máquina está fazendo arquitetura agora, a máquina está fazendo engenharia agora, ela está testando materiais para mim, ela está, né, colocando cargas e fazendo tudo isso. É um pouco assustador, mas a gente tem que pensar que é um processo natural, não tem como isso voltar, né? Mesmo sendo computacional, é natural. Porque a gente tem que pensar assim, que a nossa mão de obra, quando ela é muito repetitiva, você pode ter certeza que a gente está bastante em risco. Se você utiliza mais, digamos assim, a repetição do que o intelecto, realmente aí você tá com problema. Mas se não for isso, cara, vai ter no futuro computacional próximo não tem nada assim emergindo que pode substituir o cérebro humano, não.
Show de bola, cara. E a gente falou um pouquinho aí de AU Vegas, né? Revit.io, que é o Design Automation, Forge, toda essa área. E parece uma coisa bem futurística, né? Se a gente começa a pensar realmente o que é que está sendo desenvolvido aqui. Mas aí eu quero voltar um pouquinho, Thiago, mais no passado. Será que o Thiago Almeida começou assim? Você começou fazendo projeto paramétrico, design generativo, tipo, como é que foi isso? Eu acho que teve algumas coisas no caminho antes, né? E aí veio o Unbox, veio tudo aquilo. Você poderia falar do início, assim, pô, como é que surgiu o Unbox? Que pra quem não conhece é uma ferramenta gratuita, né, pra Revit. Eu acho que é o maior plugin pra Revit no Brasil? O maior número é o maior número de usuários da Autodesk, né? Não sei, não tenho esses dados. Não. Então vamos pesquisar esses dados aí. Mas, cara, com certeza é um plugin, assim, bem difundido. Pra quem não conhece aí, Unbox, tá? Pode entrar no site, unboxdesign.com, é isso? .br. E lá vocês vão poder baixar esse plugin que faz muita coisa. Inclusive nós usamos aqui na Austrália também para fazer conversão de point clouds, né, para topografia no Revit. Tem várias outras funcionalidades, talude, tem coluna, mas eu vou deixar o pai da criança falar, né? Mas diz aí, voltando um pouquinho, a gente tá falando design generativo, design paramétrico, que é uma coisa mais avançada. Mas será que você começou com isso? Caramba, eu tava tentando pular essa parte. Bom, vamos começar então quando eu iniciei a minha vida da engenharia, né? Porque se eu voltar muito também fica demais. Eu comecei a trabalhar com VR, isso foi em 2013. Realidade virtual. Né? Realidade virtual, aqueles óculos, né? De realidade virtual e tudo mais. Eu comecei a fazer isso para o mercado imobiliário, né? Até mesmo antes de me formar em engenharia civil. E eu comecei isso como extensão do que eu fazia na época, né? Que era basicamente visualizações para construtoras, né? Imagens 3D e tudo mais para as construtoras. E aí a gente começou a entrar nessa área de VR, começou a trabalhar com programação e tudo mais. E foi encaminhando muito bem. Só que aí, quando eu terminei engenharia, eu quis focar um pouco mais nessa parte de construção mesmo, de engenharia. E aí eu estava trabalhando eu já tinha alguns clientes nessa área, né, de construtoras, era mesmo campo de trabalho, né, eu já fazia, eu já ajudava as equipes de projeto, né, em Revit, na época. E aí eu comecei, o pessoal falou assim, olha, a gente tá com um prédio grande agora, que a gente vai precisar, assim, de uma velocidade muito grande para fazer aprovação e tudo mais. Eu já tinha os conhecimentos de engenharia, né? Então, aí eu já estava me formando, já estava no último ano de faculdade. E eu comecei a prestar serviço. Com VR, com realidade virtual, né? Sim, ainda trabalhando com realidade virtual. Só que aí eles pediram para eu trabalhar mais nessa área, focar um pouco mais nessa área de engenharia para agilizar os processos, né? E era um prédio, assim, para Rondonópolis, né? Na época até hoje, é um edifício bastante grande, 110 metros de altura. Ele era, assim, eu não lembro exatamente quantos metros quadrados, mas era algo em torno de 35 mil metros quadrados de construção. E aí a gente tinha que fazer, enfim, era um terreno bastante grande, 10 mil metros quadrados, precisava de vários, são 3 níveis de estacionamentos, de subsolo. Enfim, é um projeto bastante complexo que precisava de uma atenção muito grande, né? Deu, sei lá, 100 pranchas de projeto de prefeitura. Foi bastante grande. E aí a gente precisou automatizar os processos. A gente gerou 11 modelos de estrutura, por exemplo, né? No TQS. Vai e volta para o Revit, né? Não, sim, porque qualquer coisa que você mexe num projeto desse, a diferença dá 2 milhões para cima ou para baixo, né? De reais. Então é coisa besta mesmo, uma mudança às vezes, sei lá, no tamanho do apartamento, coisa do tipo. Então, assim, foi um trabalho muito intenso, né, de ir para frente e para trás, mudar projeto aqui e ali. E aí o Unbox surgiu nessa necessidade de automação, né, de fazer com que o modelo do TQS e o modelo do Revit se conversem um pouco melhor. A gente usou sim o plugin da TQS, mas ainda precisava de acelerar mais a modelagem, né, da compatibilização, fazer, inclusive a gente nesse projeto tem vários jardins, vários níveis diferentes, que aí a gente começou porque a gente fazia muito e voltava muito, né? Então fazer isso manual era muito, muito penoso. E aí eu comecei a fazer essas rotinas de programação, né? Eu fiz várias macros, né?
para agilizar esse processo. E aí depois que a gente terminou esse projeto, eu falei assim, olha só, eu tenho uma gama aqui de ferramentas bem interessantes que funcionam separadas, mas e se eu compilasse tudo isso num plugin, né? E lançasse esse plugin e falasse, pessoal, quem quiser usar, tá aí. No caso, você fez tipo um macro mesmo, assim, dentro do Revit. Várias ferramentas separadas e aí depois veio a ideia de juntar tudo em um plugin mesmo. É isso. Sim. Para quem... O código, hoje em dia, eu abri o código já no GitHub, ele é público, né? Ele é open source. O GitHub, no caso, é uma plataforma colaborativa de código, né? Para quem não trabalha na parte de programação, tipo, você vai lá e pega vários pequenos programas que você pode aplicar no seu fluxo de trabalho. Tô certo? Quase, porque pequenos programas não exatamente. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Se você for lá no GitHub, por exemplo, o Linux está lá. É o repositório maior que existe no mundo. Tá lá. Então, assim... Mas basicamente é isso. É uma forma com que os programadores se colaboram, né? Então, todo o código tá lá, que quem abriu o código e depositou lá, a gente chama de repositório. Então, você pode... Por exemplo, o Onbox, ele tá lá. Então, você pode pegar o código do Onbox e baixar na sua máquina e fazer edições no código e compilar ele de novo. Ele vai virar o Onbox de novo e você pode editá-lo, digamos assim, né? Então, o que acontece foi que eu movi isso para um plugin, criei o plugin e coloquei o plugin de forma gratuita, né? Todo mundo que conhece, que baixou sabe, é um plugin totalmente gratuito. E agora ele é também open source, então você pode ir lá fazer alterações no código. E se você achar que aquela alteração vale a pena ser distribuída de volta para as pessoas, você pode até pedir para mim, no pull request, que eles chamam, né? Que digamos assim, olha só, eu fiz uma alteração no seu código, quer implementar isso no código oficial? E aí você pode colaborar, digamos assim, é uma plataforma colaborativa para programadores. Então, foi assim que ele acabou sendo movido também para essa plataforma. Só uma pergunta antes de continuar falando, né, desse projeto. Quando você estava fazendo todo esse processo de criação de aplicativo, né, de pequenas ferramentas de que depois se tornou uma box, você ainda estava trabalhando com realidade virtual nesse tempo ou você deu uma pausa para isso? E o que é que você usava nesse tempo? Era o quê? 3ds Max? Você usava Lumion? O que é que você usava de programa, assim, se pudesse citar? Ai, meu Deus. Usava o 3D Max e... Você gostava? Odiava aquilo. Pelo amor de Deus. Uma pergunta ainda, tá? Eu tô perguntando muito. Quantos HDs você já teve com 3ds Max? Perdi a conta. Isso não... Queimava muito? Não, isso é ridículo. Porque assim, a gente brinca que projetos de Revit são grandes, né? Quando você falar isso, eu vou dar risada de você, porque... Um projeto de 3D Max de um edifício vai ter, sei lá, pode ter 10, 15, 20, 40 gigas, dependendo do que você estiver trabalhando, porque tem vídeo, edição de vídeo, você salva as imagens frame por frame, enfim, enfim, você tem que ter uma paciência. Nossa, paciência, e você tem que investir muito de volta em hardware também. Eu cheguei a ter 11 computadores rodando, né, no meu escritório. Só para renderizar e tudo mais, né? Então, eu não tenho... E quantos ar-condicionados? Você tem que deixar o ar-condicionado ligado 24 horas, né? Se os computadores estão ligados, tem que ficar, porque senão você não aguenta nem entrar naquele quarto, de tão quente que fica, né? 11 computadores ligados, usando o processador a 100%, imagina. Mas não tenho vontade de voltar para aquela época. Foi muito bom ter parado de trabalhar com isso, porque... Realmente, assim, era muito... bastante estressante. Mas, assim, nessa época, como já respondendo aquela sua pergunta, eu parei de trabalhar com isso porque eu já acabei ficando muito focado nessa parte de programação, né? Algumas empresas me chamaram para começar a trabalhar com isso, para criar pequenas aplicações e tal. E aí foi quando eu comecei a minha carreira nessa parte de programação mesmo, né? E aí, desde lá, você meio que deu uma pausa em VR, né? Pulou disso e começou a trabalhar só com programação, no caso.
Sim, na verdade, quando eu trabalhava com VR mesmo, eu trabalhava bastante com programação também, porque a gente utilizava o Unreal, né, e a gente fazia toda a parte de interação com o ambiente e tudo mais, a gente fazia em programação também. Mas aí sim, depois disso eu parei de trabalhar com essa área e fui diretamente trabalhar eu comecei a fazer freelances para empresas fora do país, né? Para trabalhar com essa área. Foi aí que a gente conheceu o nosso empregador hoje, né? Sim. Que ele estava procurando alguém para trabalhar, para fazer alguma forma de automação nos processos deles, né? Daqui da Austrália, eles entraram em contato comigo. E quando eu analisei toda a situação que envolvia aquele projeto, aquele trabalho, eu falei, olha, é uma situação mixa, né? Você não precisa só de alguém para automatizar os seus processos, você precisa de alguém para que crie um workflow de pessoas também, né? Que é aí que a nossa maravilhosa BIM entrou no meio, né? Uhum. E aí eu precisei chamar alguém para me ajudar nessa área, né? Porque eu não sou especialista em implementação, enfim. E então eu chamei você. E aí eu pulei no barco, né? Tiago, só umas considerações aqui. Eu fiz escrevi para nossa lista VIP essa semana falando sobre locus interno e locus externo. E eu queria só fazer uma associação aqui, porque muitas pessoas, às vezes, utilizando dessa ideia de locus externo, que é quando você coloca a responsabilidade da sua vida, dos seus resultados, sempre em algo externo e não internamente, né? O pessoal fala, no Brasil eu não consigo porque o mercado é ruim. Por exemplo, o Thiago teve sucesso, mas é porque ele é de uma família rica, a gente já viu que não é disso. Então, assim, você veio de baixo, você veio, tipo, subindo na carreira. Como é que você conseguiu inglês para chegar onde tá? Foi estudando mesmo? Foi dando a cara a tapa? Como é que funcionou isso? Essa parte de inglês eu tive uma facilidade maior, porque eu tinha um amigo meu de infância que estudou comigo eu ia falar high school agora. High school ensino médio, né? Ensino médio. E aí eu comecei a ter mais contato com a língua inglesa, porque ele é metade brasileiro, metade americano, né? Ele tem dupla nacionalidade. Então, facilitou um pouco mais, porque eu comecei a aprender inglês aí, e minha mãe e meu pai sempre falaram, não, você vai aprender inglês desde cedo. E aí eu fazia já aulas de inglês e tudo mais, né? Eu ia para as escolas de inglês. Então, eu sempre tive um pouco mais de facilidade com essa parte da língua, né? Mas eu nunca tinha utilizado isso de forma, assim, bastante efetiva, né? Eu comecei a utilizar isso quando eu comecei a procurar trabalhos fora do país mesmo e comecei a fazer networking lá fora. O primeiro trabalho, você se sentiu um pouco meio ansioso, assim, na primeira conversa com eles, ou você já estava mais tranquilo? Assim, o primeiro contato com os, não sei, americanos, no caso, né? Cara, nem me fala. O primeiro contato com um americano assim mesmo, no caso, né, fora as pessoas que falavam português também, foi assim, eu tive outros contatos, mas assim, o contato mais desesperador mesmo foi quando eu tive que fazer a entrevista do meu TCC, que eu fiz contato com as pessoas de fora e a pessoa que primeiro me respondeu para falar sobre o que eu queria, né, fazer a entrevista do meu TCC, foi um americano. E aí ele falou, não, vamos fazer uma entrevista então, porque eu já passo todas as informações que você precisa. E aí imagina, né, foi aquela loucura, né, eu falei, cara, eu não vou conseguir, mas aí no final eu dei uma estudada antes, gaguejei pra caramba, fiquei vermelho igual um pimentão, mas no final das contas deu certo, funcionou. E aí, depois que passou aquela primeira, né, aquele primeiro trauma, aquela primeira dificuldade assim, inicial, ficou mais fácil depois, né? Aí nas outras interações com clientes e tal, eu já estava um pouco mais calmo para fazer essas interações. Porque assim, é diferente também se você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa, você não precisa vender nada para ela, né? Você não precisa se portar de uma forma que essa pessoa vai me avaliar, digamos assim. É um pouco mais fácil. Quando você está vendendo um produto ou um serviço, ou você mesmo, nesse caso, que você está vendendo seu serviço, é bastante assim, desesperador na primeira vez, mas é aquela coisa, você tem que ter esse tipo de desafio para progredir mesmo.
Você fica, acho bem ansioso, né? Pelo menos comigo foi assim. Eu falo isso porque muita gente acha que, assim, a gente já nasce pronto, né? Ah, o cara tem dom, tá? Eu acho que não, acho que é mais esforço. E tem algo que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte, a gente precisa ser constante antes de ser excelente, né? Então é a questão de colocar a cara a tapa e ir lá, e a primeira não vai ser a melhor, mas a gente tem que tentar. E muita gente fica bloqueado por isso, porque ele às vezes não tenta, não comete erros, e acaba que ele nunca vai criar essa constância para buscar excelência, ele já quer ser o melhor no primeiro dia. E tem um cara que eu sigo muito, o Érico Rocha, que ele fala muito sobre isso, tá? Por isso que eu quis trazer essa associação. Porque o objetivo aqui inicial, como eu falei, é tentar entender aqui o que é óbvio para o Thiago, que não é para algumas outras pessoas, né, que está começando. E eu avaliei algumas coisas aqui, só para comentar. Primeiro, a adaptação, né, Thiago? Você viu que você mudou de curso, cara. Você começou num curso e você se adaptou. Você não ficou esperando, né, aquele marketing da esperança, que algumas pessoas se formam e ficam ali esperando que alguém vá lá contratar elas. E você foi lá e correu atrás. Ah, cara, não tá dando certo aqui, vamos fazer outra coisa. E aí você fez outro curso, e nesse outro curso acabou também se adaptando para a parte de programação, que não é uma área específica da engenharia, né? Tipo, a gente não só faz isso, né? Tem um pouco de programação, mas é muito pouco, acredito eu. Você é um cara também que veio de baixo, você não veio de cima. E tem gente que coloca isso como uma desculpa. Ah, eu não posso, porque isso, porque aquilo. Cara, dá pra fazer, né? Então, eu acho que essa é outra coisa legal também. E algo muito importante, cara, a parte colaborativa, o unbox. Você fez um unbox, você disponibilizou de graça pra todo mundo. E aí, isso acabou trazendo resultados futuros pra você, porque você ficou conhecido como unbox, você já teve um portfólio, e isso foi criando, abrindo janelas, abrindo portas aí para outras oportunidades, que foram esses outros plugins que você fez. E aí eu queria que, se você pudesse falar um pouquinho aí, como é que começou também Pig, como é que começou Guardian, teve outras aplicações que você fez, né? Não só isso, e a nossa nacional também, o Orça Fácil, né? Que não pode deixar de falar. Se você puder falar um pouco sobre essas, como é que surgiu essas ideias aí, esses contatos, e por que o Thiago foi escolhido para fazer isso? É interessante você falar isso, porque assim, o Unbox, ele foi tanto uma questão de eu ajudar a comunidade, mas também, se você olhar bem, quando você está fazendo uma coisa assim, quando você pega e mostra um produto que você fez, mesmo que ele seja de forma gratuita, você está mostrando o que você é capaz também. Então isso volta, exatamente, isso volta para ti de novo. Então tem muita gente que trabalha, isso pode ser, né, generalizado para a área de programação, ou engenharia, ou qualquer coisa. Fala assim, você pode pensar, nossa, eu sou muito bom no que eu faço, mas ninguém me conhece. Sim. E aí? O que eu gerei de valor para as pessoas me conhecerem, né? Se você colocar, por exemplo, eu sei fazer, eu sou excelente em tal área de conhecimento, mas eu não tenho nenhum artigo publicado, eu não tenho nenhum produto publicado, eu não tenho nada, como que o mundo vai saber que você é bom naquilo? Como você espera ter oportunidades? Então, assim, antes de você procurar a melhor colocação profissional, você tem que primeiro gerar valor naquilo que você tem. Você tem que plantar alguma forma, né? Então tem muita gente na área de programação também que fala assim, eu sou um excelente programador, mas eu não tenho nada para mostrar, eu não tenho portfólio. Hoje em dia não vale muito a pena você fazer uma faculdade, digamos, das melhores possíveis e simplesmente mostrar o teu currículo como eu cursei tal curso em tal faculdade. Isso não vale muito para o mercado. Algumas profissões mais que as outras, mas a maioria das profissões, ou as empresas que vão te contratar, elas olham para você e falam, o que você já fez? Então é isso que as pessoas têm que começar a focar um pouco mais em como eu gero valor para ter valor, né? Então o Unbox foi um pouco disso, né? Eu falei assim, olha só, para eu conseguir ser identificado na área, eu preciso mostrar o que eu faço, entendeu? Então, assim, isso foi excelente para todo mundo, porque as pessoas começaram a utilizar a aplicação, começaram a se beneficiar disso, e eu comecei a mostrar o que eu podia fazer. Então, quando eu ia para conversar com um cliente e falar, olha só, aquela vaga de programação que você tem, ou aquele produto que você quer fazer, eu consigo fazer. Como eu consigo fazer? Tá aqui, ó. Esse é o produto que eu já criei e ele está funcionando, ele tem tantos mil usuários, ou enfim.
E assim as pessoas começam a ver, olha, opa, esse cara realmente consegue resolver esse problema. Então é assim que se isso pode valer de alguma dica para as pessoas que estão assistindo, ou as pessoas que querem começar em alguma área, não importa a área, eu acho que é um bom takeaway para as pessoas aí. Cara, isso é bem similar com o que eu até conversei essa semana com alguns alunos do nosso curso. A gente recebe muita mensagem na BinX assim, pessoal, qual é a pós-graduação que vocês indicam? E aí o pessoal geralmente fala as principais, né, do mercado. E a gente tem um pouco de prioridade para falar, porque tanto eu participei como professor, você também, né? Chegou a ser professor do IPOG, acabou que a gente mudou aqui para Austrália antes de... Acabou nem ministrando nenhuma aula. Mas a gente fez, no caso, o pessoal da BinAccess fez o curso da Ziggurat e também a gente teve essa experiência como na docência, né, do IPOG. Então eu costumava ter assim, a prioridade de poder falar desses dois cursos, mas eu sempre dizia para eles assim, olha, o que é que você quer? Porque tem muita gente, tem muito aluno, que o cara se forma, voltando ali o marketing da esperança, né, que quem fala isso é o Érico. O cara se forma e ele espera que alguma coisa vai acontecer. E aí ele faz, eu vou fazer uma pós-graduação. E ele continua naquele ciclo vicioso, achando que após a pós-graduação alguma coisa vai acontecer. Só que ele nunca faz nada. Ele chega em casa, estuda, tá bom, terminei com 10. Mas você não tem portfólio, você não tem nada. É exatamente o que você falou. Como é que você vai provar para o mercado que você tem alguma coisa? Então, eu sempre digo o seguinte, se você quer seguir a carreira acadêmica, ok, isso aí é perfeito. Aí realmente, faça mestrado, faça doutorado. Só que, se você quer seguir uma carreira profissional, não é suficiente ter um curso. Porque você só vai ser mais uma pessoa com diploma na mão. Pode ser de Harvard, mas se você não souber fazer nada, a probabilidade que você vai ser contratado é muito menor. E aí, às vezes, as pessoas ficam frustradas, porque vê um cara dizendo, esse cara na universidade era meio que assim, entre aspas, né? Era vagabundo e tal, e agora tá em tal canto. Só que o cara fazia, o cara se encontrava com clientes, ele, vendia o serviço dele, ele acaba criando um portfólio, e por isso ele é contratado. Então, não adianta a gente ser muito bom, realmente, se a gente não mostrar isso para o mundo. E a gente trabalha muito isso no BIM da implantação à venda, né? Que é o nosso curso. Mas a ideia é exatamente essa. É mostrar o que você pode fazer ao mundo. E eu acho que portfólio é muito melhor do que currículo para isso. Você concorda nessa perspectiva? Não, com certeza. Assim, até adicionando na área acadêmica, se a pessoa quer seguir uma área acadêmica, tá lá acima. Se ele não publicar artigo, se ele não tiver nada no background dele para mostrar o que ele faz, também não vai ser o suficiente para ele. Então, isso vale tanto para o mercado convencional, por assim dizer, quanto para a carreira acadêmica também. E é realmente isso. Se você ficar parado, ou só estudar, você não vai conseguir nada. Aqui no mercado de trabalho, eu, por exemplo, quando procuro alguma pessoa para me ajudar, para fazer alguns serviços terceirizados ou coisas do tipo, se a pessoa não tem nada, eu não consigo confiar nessa pessoa, porque eu não quero ficar ensinando as pessoas, eu quero entregar o trabalho e quero ver o resultado. E é assim que o mercado se comporta, em toda maneira. Só uma pergunta, quantas vezes você teve que mostrar seu currículo aí, não o currículo, mas seu diploma de engenharia, de qualquer outra coisa? Aqui na Austrália, quantas vezes? Nunca. A gente teve que fazer não validação do diploma, mas a gente teve que apresentar os nossos diplomas pro governo, para a imigração, mas assim, eu poderia ter me formado, sei lá, em administração, não teria problema nenhum pro governo. Eu tenho uma carreira, mas eu tenho uma formação acadêmica já é o suficiente. Então, assim, realmente, o meu CREA, por exemplo, faz, acho que 4 anos que eu não... Como que fala quando você tranca ele, quando você não... Você inativa ele, você inativa ele, porque realmente eu não tinha necessidade de utilizá-lo. Claro que isso é para mim especificamente, né? Mas eu realmente nunca tive que utilizar minha carteirinha. Cara, eu quero contar uma história que eu achei muito legal. Quando a gente foi esse ano para Sydney, né, aqui na Austrália, participar do evento da Autodesk, o Forge Accelerator, a gente chegou lá e começou a conversar com o pessoal. Era um público pequeno, acho que tinha umas 20 pessoas, né? O pessoal, máximo 20 pessoas de toda a Austrália. E aí sentou um cara do lado da gente e começou a conversar. Oi, tudo bem e tal, de onde é que vocês são? Eu falei, a gente é do Brasil e tal. Ele, cara, tem um cara que trabalhava pra mim do Brasil. E aí, quem era? Ele falou, é um tal Thiago. Aí eu, é aquele ali? Aí o cara, não sei, aí quando começou a conversar com o Thiago, descobriu que era o Thiago mesmo, que você já tinha trabalhado pro cara aqui da Austrália, só que no Brasil ainda, de forma remota, né? E olha como o mundo é pequeno, né?
o cara tava em Sydney no mesmo evento e, pô, já tinha sido cliente ali, já tinha trabalhado junto e nem sabia, né? Nunca tinha se conhecido assim pessoalmente. Então, só pra, assim, dar um exemplo. Talvez se o cara, Thiago, tivesse uma formação e não tivesse esse portfólio, ele não ia ter essa experiência, né? Só que você conseguiu isso porque você prestou serviço antes. Você tinha aquele seu portfólio que foi sendo construído e não é... Quando a gente analisa aqui Vegas, não é só Vegas. Tem todo um processo aí atrás disso, né? Que com certeza não foi fácil. Teve muita coisa difícil ali de aprendizado, de ter que estudar, de ter que correr atrás. Muito de forma... sozinha também, né? O famoso Forever Alone, né? Estudando ali entre quatro paredes. E eu achei muito interessante esse episódio, né? Eu falei, pô, como assim, cara? A gente tá na Austrália, no outro lado do mundo, num evento extremamente específico, e aí encontra um cliente, quer dizer, o Thiago, né? Trabalhou com esse cara junto. Então eu achei muito legal isso. E aí, só pra finalizar essa associação, que, assim, na minha visão, para o mercado de trabalho, eu acho que é o que o Thiago falou aqui também, a questão de criar portfólio, de você ter ali uma série de serviços que você já prestou, eu acredito que seja mais importante do que ter um currículo com vários certificados de tantas horas num curso A, B ou C. Então a gente tenta sempre buscar muito isso, né? Algo mais a complementar, Thiago? Não, exatamente, pra mim, naquele evento foi uma surpresa absurda também, né? Como que você vai encontrar uma pessoa que você já fez, você já prestou serviço do outro lado do mundo, né? Você não tinha nem... Se a gente tivesse marcado de um lugar, não ia se encontrar. Mas é bastante gratificante também, né? Porque hoje em dia eu posso falar que trabalhei com vários lugares no planeta, né? Várias pessoas diferentes em vários lugares, na área acadêmica, área comercial, projetos de todo tipo, projetos de instalações, estruturas, arquitetura e assim por diante. Então é bastante legal isso. E aí, como é que saiu o Orça Fácil aí nessa história? Cara, o Orça Fácil foi assim, foi toda a idealização do Dionísio, né? O nosso querido Dionísio Augusto, que a gente... Sempre um salve pro Dionísio, né? Com certeza, a gente chama ele de mestre e não é à toa, né? Mas ele teve esse contato com o pessoal do Orça Fácil, né? E ele falou, gente, vocês precisam entrar nos novos meios de projeto, né? Vocês precisam trabalhar mais com esse negocinho novo aqui, que na verdade, de novo, não tem nada, né? Que é o BIM. E aí ele falou, olha, é assim que funciona, os profissionais de projetos estão adotando cada vez mais e tudo mais. Isso tá sendo encaminhado bastante para a obra, grandes resultados, e enfim. Ele fez toda a apresentação do que né, esse novo fluxo de trabalho, e o pessoal do Orça Fácil se interessou bastante. E aí casou muito bem, porque a plataforma parecia que já estava preparada para isso, né? O Orça Fácil, ele foi feito de uma forma com que ele é todo dinâmico, trabalha com todos os orçamentos na nuvem, você não instala nada na tua máquina, e ele se comunica muito bem com APIs e tudo mais. E aí acabou que a gente falou assim, olha só, o Revit, ele dá para trabalhar muito bem com isso, né? A gente passar essas informações, gravar orçamento, tudo na nuvem, trabalhar com essa parte de critérios, né? E envolver uma pesquisa muito grande para saber qual que é a melhor forma de conectar uma aplicação de projeto a uma aplicação de orçamento, né? Você salva lá um parâmetro no objeto, ou enfim, a gente definiu que, com várias pesquisas, que a gente iria utilizar um sistema de critérios. Então a gente ia fazer, olha só, esses critérios são formas com que o Orça Fácil, ou o Orça BIM no caso, vai olhar para o teu projeto e vai falar, esses são os elementos que me interessam e essa é a quantidade que me interessa. E aí essas quantidades, ela vira critério, tem todas as suas quantidades, suas informações, que sobe para um item de orçamentação, né, que a gente chama de serviço. Então todo o serviço tem seus objetos ligados a ele na forma dos critérios, né, que eu estou entrando um pouco na parte técnica aqui, mas basicamente é essa forma com que o Orça BIM, o Orça Fácil se conecta com o Revit, e aparentemente o pessoal gostou bastante, né, porque tem encaminhado assim, eu sempre ouço as pessoas fazendo em fluxos de trabalhos diferentes com o Orça BIM, utilizar ele para realmente ter um orçamento dinâmico, né? Você atualiza o modelo, isso já se reflete no orçamento, você atualiza a sua
sei lá, BDI, por exemplo, e todos os itens já se atualizam em conjunto. Então, acabou que ficou bastante dinâmico essa integração, né, entre projetista e Orçamentista. Orçamentista, exatamente. E aí, é isso. Basicamente, agora o que a gente pensa é que o OrçaBIM ele veio para adicionar uma nova disciplina no BIM, né? Que é o orçamento, na verdade. Então, você tinha arquitetos, engenheiros e tudo mais trabalhando num canto e os orçamentistas trabalhando em outro, né? Você via, quando a gente terminar aqui, você pega o seu, você começa a fazer o seu, né? Mas agora meio que misturou isso. Então, enquanto o arquiteto está trabalhando no projeto de arquitetura, você consegue inserir o orçamento nesse fluxo, né? E até mesmo o próprio arquiteto consegue trabalhar com orçamentação também, utilizando o OrçaBIM. É isso. Show de bola, cara. E o OrçaBIM, cara, eu adoro, cara. Que a gente até usa aqui na Austrália também, né? A gente não tinha banco de dados na Austrália, meio que foi criando do zero. E até para verificação de modelo também. Ele passa a ser uma ferramenta legal, porque, na minha opinião, eu já falei isso, eu acho que a seleção de materiais dele é melhor do que a do próprio Revit. Então você consegue facilmente ali fazer uma análise de, por exemplo, no nosso caso aqui, isolamento, de telhado, uma análise de metro quadrado de parede, pegando todos aqueles detalhes construtivos que às vezes dá trabalho, né, quando é um projeto mais complexo. E o OrçaBIM, ele tem uma interface muito boa. Eu acho que todo software que você faz, né, Tiago, tem uma interface bem similar com o próprio Revit ali, para não fugir muito daquela interface de usuário, e acaba sendo de mais fácil aplicabilidade, digamos assim. E aí, só pra... Tem um bocado de aplicativo aqui, né, cara, que a gente poderia ficar falando, que o Thiago já fez. Tem um vasto banco aí de soluções. Mas se você puder só falar rapidamente, como é que surgiu o Fabrication Tools e Pig e Guardian, né? São muitos, né? Mas assim, não precisa detalhar tanto, né? Se você quiser, o tempo aqui é nosso, tá? Fica à vontade. Mas como é que surgiu essas outras aplicações aí? Também foi fruto aí do Unbox, desses outros projetos que você fez e o pessoal foi te encontrando? Como é que apareceu essas oportunidades para ti? Foi, na verdade, exatamente isso. Quando eu tinha um Unbox pronto, isso funcionando e com uma base de usuários já, eu comecei a procurar, né, essas outras formas de trabalhar, né, outras pessoas que precisavam, ou empresas que precisavam fazer aplicações. E aí eu encontrei hoje um amigo muito querido, né, que ele trabalhava numa empresa nos Estados Unidos e ele queria fazer uma aplicação, né? E aí ele teve essa ideia de fazer essa aplicação que gerasse imagens de preview no Windows para as famílias do Revit, né? Mas ele precisava que as imagens fossem feitas de uma forma, né, que ficasse bonita visualmente, né, e bastante descritiva. Porque quem trabalha com muitas famílias no Revit sabe que você salva a família, às vezes vem só a planta baixa, às vezes tem um monte de linha de referência e não sei o que e tal. E aí você olha para aquele preview no Windows e você fala, cara, o que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Só um detalhe, na primeira vez que você me falou desse programa, eu fiquei imaginando assim, pô, quem é que compraria um programa só para projetar a família? Só que quando a gente começa a trabalhar com um volume muito grande de dados, empresas maiores, que qualquer detalhe ali afeta muito a produção, cara, é uma solução muito legal. E vale muito a pena, acho que o custo-benefício do Pig, né? É justamente isso. O Pig, ele é uma aplicação básica, ele vem para resolver só um problema. Que é esse mesmo. Só que você olhar para esse problema de uma perspectiva de um administrador, quando você tem, vamos lá, 100 usuários na sua empresa, utilizando o Revit ou utilizando plataformas de projeto, e essas pessoas estão modificando as famílias, elas estão abrindo as famílias, elas estão, né, fazendo essas interações e tudo mais. Quando você não tem uma comunicação, esse é o pior problema, né, de qualquer fluxo de trabalho, a comunicação. Então o Pig ajuda muito nessa parte da comunicação mesmo. O que aquilo representa, né? Então quando você tem, sei lá, 200 famílias, tudo bem, tá tranquilo. Agora quando você tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, se torna um problema muito rápido, escala muito rápido. Então o Pig veio para resolver exatamente e especificamente esse problema. Aí depois a gente começou a trabalhar a mesma pessoa, ele, a partir do momento que o Pig começou a vender, começou a encaminhar, ele se animou bastante. E aí a gente começou a trabalhar numa plataforma chamada Guardian, que é mais pro público
corporativo mesmo, que é uma forma de proteger. É tudo nessa parte de gerenciamento, sabe? Tanto o Pig quanto o Guardian. Eu gosto. Ele é focado em limpeza das famílias, limpeza do teu projeto. Então, quando você, por exemplo, explode um modelo de CAD no teu projeto, vira uma bagunça, né? Gera um monte de line types e tudo mais. E aí, o Guardian, ele limpa tudo isso antes que seu projeto fique difícil de gerenciar, basicamente. Então, vamos supor, famílias que têm parâmetros parecidos, por exemplo, ele tenta agrupar esses parâmetros, colocar a mesma nomenclatura, fazer o standard mesmo da tua empresa. Então, o Guardian trabalha com isso, é um guardião do Revit. Depois a gente trabalhou com Orça Fácil, né? E depois, que a gente já comentou, e aí veio o Fabrication Tools for Revit, que é uma outra empresa dos Estados Unidos que tinha um funcionário, o BIM leader deles, é muito amigo do dono do Pig e do Guardian, né? Ele falou, olha, você está precisando dessa solução? Talvez o Thiago possa te ajudar nessa parte. Portfólio de novo, né? Portfólio de novo. Outro, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar no Fabrication Tools, eu trabalhava já com a Blackbird e tudo mais, acabou que eu sozinho não conseguia fazer tudo. E aí eu comecei a expandir um pouco mais, aí chamei o Eduardo e o Rafael, que hoje são meus aprendizes, colaboradores, aprendizes e tudo mais. E aí a gente começou a trabalhar assim. Aí o Rafael focou bastante no Fabrication Tools. Para quem não sabe, o Fabrication Tools ele foi inicialmente uma ferramenta que a gente criou, ainda está em beta, né? Mas é uma ferramenta que a gente criou para uma empresa chamada dos Estados Unidos, né? E essa empresa falou assim, não, peraí, a gente era para desenvolver esse Fabrication Tools para a gente utilizar internamente, mas isso está se tornando um produto interessante. Então vamos vender isso, vamos colocar isso no mercado mesmo. E aí isso agora já pivotou, né? E eles estão mudando, já abriram uma empresa que vai ser a dona mesmo do Fabrication Tools, chamado Allied BIM. E aí essa empresa, ela está já em atividade, né? E o produto ainda tá sendo desenvolvido. E é basicamente uma série de ferramentas que utiliza, enfim, Forge, API do Revit e tudo mais, para a área de MEP, né? Que é mechanical, né? Elétrica, mecânica e instalações. Às vezes fica ruim traduzir, né? Às vezes fica ruim. Mas é basicamente isso. Então ela é uma ferramenta bastante complexa, bastante grande, para utilizar nessa parte, desde a concepção até a fabricação de MEP, basicamente. E é similar esse processo com o que está acontecendo aqui na Austrália agora também, né? No nosso produto que foi desenvolvido internamente e talvez aí a gente, dando alguns spoilers, pode abrir isso aí para o mercado também, que está uma plataforma sensacional para construção de galpões metálicos, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso ou quer deixar para outro episódio? A gente pode falar bem rapidinho aqui, então, só para não... Ele não pode falar muito também, né? Tem as restrições. Mas basicamente ele é um produto, o que a gente está fazendo aqui na Austrália, internamente ainda, ele é um produto que ele é uma aplicação web, né? Que ele se conecta com a Forge, conecta com as plataformas da Autodesk, conecta com outras plataformas também que a gente utiliza internamente, que é para marcar as horas de trabalho e assim por diante. Utiliza Trello também para gerenciamento de projeto, né? E assim por diante. Então, assim, ela é uma ferramenta que ele te ajuda a criar um galpão desde o início ao fim. Então, você vai lá na conversa com o cliente, você pega os dados, ele pega as localizações de coordenadas geográficas, de onde está posicionado, faz um comparativo com... enfim, a gente tem aqui a aprovação de prefeitura, para a gente é aprovação no conselho, né? E aí ele faz toda essa análise de dados, te gera o barracão que você precisa, já joga isso para o Design Automation, para o Revit, né? Então, quando você
faz esse envio, você chega no escritório, o teu projeto já tá pronto, basicamente. Ele monta a prancha. Em 10 minutos, né, Tiago? Ele te monta a prancha, deixa tudo certinho, já coloca todas as dimensões, né, todas as medidas, e aí tá pronto pro cliente assinar. Então, o que demorava lá 3, 4 dias com uma pessoa fazendo, agora esse software é simples, então você abre o teu tablet, né, uma pessoa que não sabe mexer no Revit, não tem noção nenhuma de que é BIM, ela simplesmente coloca os parâmetros que ela precisa, ele já pega a geolocalização, já faz toda essa análise e te gera o projeto de forma assim, né, que a gente brinca que deixa com que as pessoas que não sabem nada de BIM façam projetos em BIM, né? Especificamente nessa área. Show de bola. E a gente acaba expandindo muito as soluções, né? O próprio cliente, a gente tem muito pessoal, farmers, né? Como é que eu falo farmers? Fazendeiros, né? Os fazendeiros aqui, eles acabam... que o nosso cliente é muito fazendeiro, então a gente tem que ir lá na fazenda tal, para fazer aquele briefing, a discussão, e aí na própria fazenda você com um tablet lá já faz o projeto do cara, chega no escritório com tudo pronto, imprimiu, ele assina. Então é um fluxo de trabalho realmente bem otimizado e vem só expandindo, né, com o Generative Design que vai surgir aí no futuro, né, Tiago? Então tem muita coisa que está sendo desenvolvida. A gente poderia passar horas aqui falando, né, Tiago? Tem muita coisa. A gente ainda procrastinou demais, que às vezes eu falo para o Tiago, cara, essa conversa que a gente está tendo aqui já devia ser um podcast, que a gente volta todo dia da empresa, né, dirigindo e conversando sobre diversos temas. E aí hoje a gente conseguiu parar para fazer essa gravação. Então, primeiramente, eu queria te agradecer demais por participar, né, esse nosso primeiro podcast aí da BIM Experts, com sua presença ilustre. Mas antes de te liberar, eu tenho só algumas perguntas rápidas, tá? Pra você, é tipo pergunta na lata, pergunta uma resposta, tá? Cara, parece programa da Xuxa agora. Programa da Xuxa, vamos lá. Um livro. Eu vou falar o que eu tô lendo agora, o Generative Design. Generative Design, ok. Uma inspiração. Meu pai, claro. Meu pai e minha mãe. Tem muita gente entra em contato com a gente falando o seguinte, cara, eu quero automatizar meus processos BIM. Já foi uma pergunta até em outras semanas BIM Experts, né, que a gente chegou a responder em alguns stories lá no Instagram, mas de forma aberta aqui para o pessoal desse podcast. Que linguagem de programação eu devo usar se eu quero fazer otimizações em BIM? Cara, difícil. Depende do programa. Revit, Dynamo. Pronto, na lata. Não precisa, né? Não precisa aprender uma linguagem. Vai para Dynamo. Se você trabalha com... Se você não trabalha com Dynamo, você trabalha com, sei lá, ArchiCAD, por exemplo. C++. E aí depende. Só procura a linguagem que trabalha com... Não começa. Nossa. Não começa. Mas assim, basicamente, você procura a linguagem que mais... que se integra com o programa que você utiliza. Basicamente isso. Se você não trabalha com nenhum software BIM, JavaScript. Que é o software, que é a linguagem de programação mais utilizada no mundo, basicamente. Mas assim, depende do que você vai trabalhar, é isso. Agora, a maioria das pessoas trabalham com Revit, Dynamo. Não precisa aprender uma linguagem de programação. Usa Dynamo, linguagem visual, que é até mais fácil de aprender, né? Uhum. E resolve o problema, né? Mais fácil, mais intuitiva. Tá, e a última é o seguinte... que dica você daria para quem quer chegar onde você chegou hoje, tá? Pensando aí em toda a sua trajetória, o cara que saiu de Rondonópolis para trabalhar para o mundo aí, criar várias soluções para o mercado, palestrar em Vegas, trabalho no exterior. A gente já fez até live de trabalho no exterior, não dá para fazer até um podcast só sobre isso, né? Que é um tema mais complexo. Mas para o cara que tá querendo seguir esses passos, se ele pudesse sair daqui com uma mensagem, o que é que você diria para essa pessoa? Cria alguma coisa. Show de bola. Curto, grosso, rápido, o que precisa ser feito é isso aí, cria alguma coisa. Então é isso. Voltando àquela discussão que a gente teve de academia versus portfólio, né, cara? Então, no lugar de você buscar só currículo, cria alguma coisa e aí você vai criando uma atrás da outra até e evoluindo, e aí associando o que a gente falou no meio desse podcast. Seja constante antes de ser excelente também, né? Com o tempo você vai evoluindo, você vai melhorando e não se limitar, né? Então a gente identificou aqui alguns padrões aí, né, dessa trajetória do Thiago, né? E um dos mais importantes que eu acho aqui é exatamente esse ato de dar antes de receber, que foi aí esse desenvolvimento do unboxing. Então ele abriu isso para o público e muita gente fica com os braços cruzados esperando que as coisas caiam no colo delas, né?
E eu acho que na verdade é o oposto, a gente tem que dar primeiro valor para depois a gente receber, e eu acho que isso é uma atitude nobre, né, para que a gente continue evoluindo. É isso, Thiago, eu te agradeço demais por participar desse podcast da BIM Expert, o nosso primeiro podcast, foi sensacional, adorei aqui. Temos aí a nossa assistente ali fazendo as gravações, um abraço pra... Não, a gente não corta não, a gente deixa ao vivo mesmo, não corta não. Então é isso, muito obrigado, se você quiser só dar um alô aí, valeu. E sim, só pedindo, pessoal, não esqueçam, tá? Acessem onboxdesign.com.br para vocês baixarem o Unbox lá. Se vocês tiverem interesse, também tem as outras aplicações que o Thiago fez, como o Orça Fácil, o plugin, o Orça BIM, né? Que integra com o Orça Fácil. Então tá tudo no mercado aí para que vocês acessem. Sigam o nosso YouTube, tá? Tem o Instagram também da BIM Expert, tem todas as nossas redes sociais, lá a gente divulga mais conhecimento. Para receber mais conteúdo, tá? Que a gente tem uma lista específica que a gente gera valor para aquela lista de forma diferenciada. Então a gente acaba gerando mais conteúdo do que na própria rede social. Então entra na nossa lista VIP, segue aí as nossas redes sociais, segue o Thiago lá também, o Unbox Design. E é isso, um abraço, muito obrigado, Thiago, pela sua participação. Valeu. Obrigado, pessoal, um abraço.